Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que existe para abençoar a sua casa e a sua família. A gente é Família. Sim, a família! gente é família, família real e família que segue um propósito que Deus escolheu para nós. E esse é o mais importante, esse é o objetivo do nosso podcast, é trazer conteúdo que te edifica, conteúdo bíblico, princípios que o Senhor criou para proteger o seu casamento, para proteger a educação com seus filhos, o seu relacionamento interpessoal e não apenas proteger, evoluir, desenvolver, porque o que é bom pode ser ainda melhor. Meu Deus, e como pode? Como a gente pode crescer, desenvolver o nosso casamento sempre, sempre? Até porque conexão entre um ser humano e outro é muito profundo. Então ela pode sempre melhorar. É isso aí. Esse aqui é o episódio 04. Lembrando que no 01, no primeiro, a gente apresentou nossos filhos. Foi algo assim mais informal. E do episódio 2 para cá, nós estamos trazendo conteúdo. E é um conteúdo muito bacana, muito importante, de um dos assuntos que é assim um pilar na família, que é a comunicação interpessoal. Ou, sendo mais explícito e específico, os conflitos causados através da comunicação, que pode ser sempre melhorada e evoluída. Olha, antes da gente entrar no assunto de hoje, no tema, eu já quero te perguntar, você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, você já se inscreveu no nosso canal? Como diz a Rebeca para todo mundo, já ativou o sininho? Já então faz isso agora, dá uma conferida, isso é importante para nós, principalmente porque nós estamos começando agora o canal Exato. e a gente precisa que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis. Você que está acompanhando a gente nas plataformas digitais de áudio, no Spotify, no Deezer, no podcast ali do seu iPhone, por favor, já compartilhe esse conteúdo com alguém. Manda lá no grupo da família, são assuntos que vão edificar, que vão abençoar e ajudar muita gente, sem dúvida alguma. Lembre-se sempre de deixar um feedback pra gente nos comentários, que isso é importante pra nós, né, meu amor? Meu Deus, gente, é maravilhoso poder ver o comentário de vocês e crescer junto com vocês. Estamos contando com isso. Isso mesmo. Então, dando continuidade ao nosso assunto, que é muito importante, conflitos causados na comunicação do casal, nós já trouxemos aqui os dois grandes motivos e hoje nós estamos indo para um terceiro motivo muito comum que causam problemas na comunicação, que é a comparação. Eita! Meu Deus, que sério isso! É a comparação ou as E comparações. que comum, né? Muito comum e isso causa muito problema na comunicação do casal, na comunicação do indivíduo. Sabe quando o cônjuge vai falar algo, ou vai reclamar, ou vai trazer à tona, ou vai tentar instruir, vai tentar corrigir algo que estava acontecendo, e a pessoa, quando fala, ela já emenda na frase outra pessoa? Você Uhum, está fazendo isso de novo? Igual seu pai? Você uhum. está fazendo isso de novo? Igual a sua mãe? Meu Deus do céu. Pra quê, né? Essa fala, essa frasezinha, essa comparação é um gatilho enorme para a pessoa que está ouvindo e você nem sabe disso, talvez você nem tenha se tocado disso. Ou Ou- sim, né? Que às vezes se faz pra cutucar mesmo. que é o pior de tudo, né? Muito ruim, Se você muito está ruim. intencionalmente usando frases para ferir, para machucar, para criar briga no Você teu quer chegar casamento, aonde com você isso, quer chegar né? onde? Você está plantando a É, destruição e a falência do seu casamento. exatamente. É sempre da primícia de cuidar do coração do outro e não de machucar o coração do Vamos outro. partir, Tayane, do pressuposto que Hum, quem está nos ouvindo aqui quer edificar a sua casa, não destruir. pronto. É, porque se você for, igual o Adriano tá falando aqui, se você quiser falar com a pessoa pra realmente machucar, pra ferir, você não tá querendo construir o seu lar, você tá querendo Não. destruir o seu lar. É, começa se curando, né? Porque você tá com muito sentimento tóxico aí dentro de você e você tá precisando atacar alguém, né? Pra ver se você libera um pouco esse peso emocional que você tá Boa, você carregando. precisa de cura É, interior, precisa ter um encontro real com Jesus, meu ter uma Deus. cura interior e saber que foi Exatamente. Deus que projetou a sua família, seu casamento, não para ser destruído, não para Uhum. você ser um instrumento de morte na sua casa. Pelo contrário, ele projetou a sua casa, a sua família para ser luz e Hum, para transbordar a vida abundante que ele tem para te dar. Então vamos exatamente. alinhar aqui, vamos partir do pressuposto que você falou sem querer. Uhum. Você não Sim. quis cutucar, não quis destruir, não quis causar um conflito, mas você comparou porque na sua mentalidade, Uhum. no seu consciente ou subconsciente, aquela pessoa está replicando algo que ela recebeu.
E às vezes a intenção, vamos partir da intenção boa, que é talvez para fazer o cônjuge se enxergar, sabe? Olha, eu vou te dar um parâmetro aqui de como você está agindo, que é como seu pai, que é como a sua mãe, para ver se você se enxerga. Às Boa. vezes é como é que é? Uma medida desesperada É. de fazer o outro entender como ele está agindo, mas essa medida não é a mais saudável. Não é a mais saudável, mas em alguns casos funciona. É, Se a pessoa falar com jeitinho, se a pessoa pronto. colocar muito bem, se a pessoa Uhum. construir uma comunicação, Boa. em alguns casos vai fazer a pessoa enxergar. Fala assim, ó, você percebeu que você está replicando algo que você recebeu do texto? Tudo é o jeito de Muito falar, bom. a forma, a palavra que usa. Você percebeu que fazendo isso, você está fazendo, né, a mesma coisa, que, sabe, foi ruim. Você percebeu? Pronto, a pessoa está falando com jeitinho. Ela não está falando com o objetivo de atacar, o que é na maioria dos casos. As pessoas vão usando exemplos para menosprezar ou para diminuir a pessoa, comparando ela. Geralmente as comparações são com alguém Da inferior. família. Alguém da família e é uma comparação inferior, que ela É. inferioriza a pessoa comparando ela a outra pessoa. É, e se tornam duas feridas, né? Porque por às vezes o pai e a mãe daquela pessoa nem foi assim aquilo tudo, um grande pai, uma grande mãe, mas é pai e mãe. Então quando você pega o pai e a mãe e coloca de uma forma inferior para dizer que aquela pessoa é inferior como o pai e a mãe, imagina quantas feridas você quer dizer com isso, né? Então não faça. Simplesmente não faça. Agora, como o Thiago disse, se você quiser usar como um parâmetro, faça com muita sabedoria, dizendo, sabe, aquilo que você vê no seu pai, que você até comentou comigo que você não gosta, sabe aquela dificuldade, limitação na sua mãe, que você gostaria que ela melhorasse? Então, às vezes eu percebo que você pode estar indo por esse caminho quando você faz isso. Então, olha, a forma, o tom de voz, a hora que você vai falar isso, né? E quando, Daiane, quando a comparação é positiva, entre aspas, no sentido de que a pessoa traz uma comparação, alguém de fora, como um bom exemplo. Tipo assim, Hum, olha, você deveria fazer como fulano. meu Deus. Você deveria, assim, vamos dar um exemplo aqui, vai. Sei lá, um homem chega em casa e fala com a mulher: Ah, você deveria fazer a mesa como a fulana lá, A como a sua vizinha, como a sua amiga. amiga tal, que faz e prepara. Por que que você não faz isso também? Opa, Uhum. trouxe uma comparação. Meu E eu chamo Deus. ela de positiva entre aspas, porque às vezes o camarada falou aquilo para trazer um crescimento, para Uhum. trazer algo bom para a família, algo Sim. Que ele positivo. gostaria de ter aquilo também e Que ele tal, gostaria isso, mas é mas uma comparação. meu Deus, E como é que aí? aquela mulher vai receber isso, né? Ou vice-versa, né? Qualquer situação de um homem. É bem delicado, é uma situação difícil. A gente precisa ter muita sabedoria para poder elevar o padrão da nossa casa sem machucar o coração do nosso cônjuge, comparando ele com quem quer que seja. Seja com amigos, familiares, né? Ou que nem acontece muito também. Ai, você viu aquela família? Eles foram viajar, eles compraram isso, compraram aquilo. Às vezes você não diz que a pessoa tem que ser. Mas você ficou Hum, trazendo exemplos do que os outros estão fazendo, né? perfeito. Dá uma Querendo ou não. cutucada de leve para ver se o outro se Exatamente. toca. Isso. Ah, eu também queria. Mas é uma comparação. É muito sério isso, porque e mais comum do que a gente imagina, porque Uhum. as comparações elas são sutis. Exato. Porque a gente está todo tempo fazendo comparação, Uhum. mas a gente não está todo tempo falando. Uhum. E essas comparações, elas são extremamente danosas. Ou elas vêm carregadas de inveja, foi o caso que você citou. Hum. Você viu fulano que foi fazer aquela viagem, que não sei o quê. Ou elas vêm recheadas de inveja. Ou elas vêm acompanhadas de inferioridade, de Perfeito. complexos, de, Exatamente. sabe, de feridas, de doenças. Uhum. Ou elas vêm, normalmente, recheadas de coisas que estão faltando. Ou que você está sentindo carência. Boa. Isso aí é muito sério. Você está sentindo uma carência, aí Uhum. você tem tendência a olhar a grama mais verde do vizinho. Exato. E o pior é quando é pelas redes sociais, né, Thiago? Achando que, meu Deus, a vida do outro é perfeita. Aí você, a sua carência, você jura que o Meu outro não Deus. tem o seu problema e que ele tem o que você precisa. E você não faz ideia o que ele tá vivendo por trás daquilo, né? E por mais que a gente fale, acho que todo mundo já ouviu isso aqui, gente, as redes sociais é a maior mentira que tem. É. Porque as pessoas vão postar só aquele sorrisão, a vida a mil maravilhas. Dificilmente você vai ver alguém realmente vulnerável ali, né? Dificilmente, não é uma vida real aquilo ali. Aquilo Uhum. ali é só um retrato do que a pessoa quis demonstrar. Pronto.
E essa questão das carências que você trouxe, você pode trazer para o seu cônjuge de uma forma muito mais assertiva. Em vez de você trazer para ele comparando com quem já tem, com quem está vivendo o que você sente que você não tem, você pode simplesmente falar para ele, amor, com a consciência, lembra da autoconsciência, gente, consciência das emoções, consciência, né, daquilo que você tem construído como pessoa. Dentro dessa autoconsciência, você pode falar para ele, amor, eu tô percebendo que eu tô sentindo falta de a gente ter um tempo de qualidade, de a gente poder conversar um pouco mais. Eu tô percebendo que eu tô sentindo falta da gente dar um passeio. Vamos se programar daqui a uns 6 meses. Se não dá 6 meses, daqui a um ano. Em vez de você falar do que o outro fez, da viagem do outro, ou do que você acha que o outro vive, você fala do que você gostaria. O que eu chamo isso? De comparação positiva. A comparação positiva é quando você não se compara com outras pessoas, mas é quando você se compara consigo mesmo. Uhum. Então, o exemplo que você está usando aqui, por exemplo, meu amor, faz tanto tempo que a gente não faz uma viagem assim. Uhum. Então, você está olhando para si e Isso. A gente nunca ficou tanto tempo assim sem viajar. Isso. A gente nunca ficou tanto tempo sem a gente ter uma qualidade só nós dois. Pronto. Então você está comparando com o seu histórico, com o seu passado, com o seu relacionamento. Uhum. E essa comparação, ela é construtiva. Uhum. Porque você está olhando para dentro de si e vendo que você precisa evoluir e desenvolver. Perfeito. O que você Perfeito. precisa crescer. E como chegar a esse ponto, Thiago? Eu diria que é o seguinte, que nem você falou, existe a comparação positiva quando você tem consciência das suas necessidades. Então, você viu lá um casal indo para uma cabana, como a gente fez esses dias, né? E quantas pessoas me perguntaram depois, onde é que é? Como é que é? Vocês gostaram e tal? É bacana isso. Não é problema você querer estar lá no lugar que o outro passou, desde que você tenha consciência dos seus sentimentos, que não é por inveja, não é por ciúme, é apenas olha, conheci um lugar legal. E aí, quando você for trazer isso para o seu cônjuge, você vai dizer assim, amor, você não acha que ia ser bacana a gente ter um tempo só nós dois, numa cabana? Você viu? Ó, vou te mostrar, tem uma cabana lá, tem um lugar lá. E aí você constrói com ele um desejo mútuo. Você usou um exemplo muito legal. Vou pegar esse gancho aqui, porque ele pode ser facilmente identificado e eu tenho certeza que algumas pessoas cometeram esse erro e cometem direto nas redes sociais. Vê alguém falando, aí a pessoa vê, tá vendo? Olha lá, o marido da pastora Daiane levou ela pra cabana. E você que não faz nada? Eita, Pronto. Misericórdia. Estragou tudo. Não, mas é. Mas é É o que verdade. eu tô falando aqui, é comparação. É verdade. É Isso comparação. muito Você sério. pegou o exemplo que você viu, um retrato, uma foto, uma postagem. Tá vendo fulano? Fulano faz. E você que não faz nada? Thiago, fiquei sabendo que no Dia dos Namorados, quando você fez um jantar mega especial pra mim, teve essa situação aí. Ixi. Você já teve que atender casal pra corrigir isso eu já aí? fiquei sabendo quando você... E isso é complicado, né, amor? Porque a nossa Muito. intenção, por exemplo, de mostrar o que a gente faz, jamais vai ser gerar um conflito no outro casamento. Mas é o quê? Inspirar, é dar uma ideia, é dizer, olha, é possível, se programe numa próxima oportunidade. Enfim. Gente, essa é a palavra-chave. Presta muita atenção agora no que eu vou dizer, porque olha o que nós estamos tratando. O título do nosso assunto aqui é conflito na comunicação. Então vamos pegar essa historinha aqui, essa situação, uma viagem, um momento a dois, um tempo de qualidade, essa historinha. Se você falar se comparando, tá vendo? Fulano faz, por que você não fez? Pronto, causou um problema. Teve um problema, mas pode crer que teve um problema. Ou o problema pode ser pequeno ou foi muito grande, ou causou uma crise. Foi um problema, porque você comunicou errado. Agora, se você pegar aquela situação que você viu, numa postagem de alguém, e você se inspirou, essa é a palavra-chave que a Daiane usou. Você recebeu uma inspiração, aí você teve uma ideia, aí você traz o seguinte pro seu cônjuge, amor, tive uma ideia, maravilhosa. Eu vi uma postagem, e aquilo falou assim, por que não eu também fazer? Exato. Por que não a gente também ter um tempo de qualidade? Por que não a gente também ter um tempo assim numa cabana especial? O que você acha da ideia, meu amor? Perfeito. Olha isso, gente. Muda tudo. Muda o jogo. Claro. E posso falar mais, Thiago? Eu acho que nesse sentido, eu sei que as mulheres às vezes falam assim, pastora, mas mesmo que eu fale pro meu marido fazer alguma coisa assim que o pastor Thiago fez, né? Que nem eu dei o exemplo ali do jantar. Ele não vai fazer, não é do perfil dele. E eu falo assim, amada, valorize o que o seu marido é e o que ele faz, o que ele tem. E outra, começa por você.
Começa por você. Quantas vezes, amor, eu fiz um jantar pra você? A gente nem sempre postou. Sim, Quantas vezes sim, eu também preparei uma mesa e fiz aquele jantar maravilhoso? E aí, no Dia dos Namorados, você teve esse carinho comigo. sim. Às vezes, a mulher. E eu jamais. E assim, eu deixo esse conselho pra você, mulher: não faça esperando em troca. Faça por amor. Então, eu nunca fiz a mesa, preparei um jantar, imaginando que um dia o Thiago poderia fazer isso também. Não foi por isso. Mas se o seu marido não faz algo parecido, comece por você. Se você acha isso gostoso, se você acha isso bacana, não espere dele, faça você. Prepare você a mesa, prepare você o jantar. Comece a gerar esse clima na sua casa, comece a gerar esse ambiente e faça sempre um pouco a mais, deixe um recadinho no prato, enfim, coloque lá uma música bacana para vocês dois ouvirem. Um dia, eu creio, tenho certeza que você nutrindo o seu casamento dessa forma, o seu marido vai trazer também atitudes que você gostaria. E o Thiago faz várias coisas, não é só isso, ele faz várias que são exemplo para os homens. Eu sempre digo que ele deveria falar mais na vida dos Uhum. homens, né? Mas eu falo isso para as mulheres que elas acabam comparando de uma forma injusta, né? Você já vem desde o namoro com esse tipo de atitude, né? No namoro, você já preparou o jantar para mim, você tinha essa percepção. Às vezes aquele homem não tem. Não dá para ela cobrar dele da mesma forma. Essa questão de cobrar, eu acho que isso aí vai dar alguns podcasts pra gente tratar aqui. Uhum. Porque você tem que se questionar, será que seu marido sabe com clareza a sua linguagem de amor? Que daí Boa. são outros assuntos que a gente pode se Exato. aprofundar depois, de como você se alinhar a isso. De Exato. fato, não é um problema assim fácil de resolver, que você vai resolver talvez numa conversa ou em 5 minutos aqui de podcast vai pegar a solução. Não, Mas é uma talvez seja construção. é uma construção. Talvez seja algo mais denso e a gente tem que talvez trabalhar algo mais estrutural. Uhum. Mas o que você tem que cuidar, que é a grande dica que a gente está dando aqui nesse podcast, Uhum. é cuide com a forma como você traz as comparações. Se você viu algo que você se inspirou, trate de comunicar isso muito bem. Perfeito. Trate de comunicar, olha, eu tive uma ideia, olha, eu tive uma inspiração. Olha, eu vi algo que eu falei, por que não na gente? Por que não comigo e com você? Exato. Perfeito. Aí a comparação positiva. Porque fora isso, todas as comparações são ciladas. Uhum. Muito, Eu muito, gosto de falar muito. isso, né, Daiane? Uhum. Fora isso, todas as comparações são ciladas. Se não for para construir, se não for no sentido inspirativo, vai ser uma cilada. Por que Exato. cilada? Porque você sempre vai ser inferior a alguém, Uhum. o seu casamento vai ser sempre inferior ao casamento dos outros, ou vai ser sempre melhor. E a melhor também é um pecado. Também é É pecado. soberba. Você vai cair Exatamente. na cilada da arrogância, Muito. Uhum. vai cair em outras ciladas que são tão destrutivas quanto. Exatamente. Essas comparações que você traz para o casamento, todas elas são danosas. Então, a lição que fica, trate de tornar uma comparação, entre aspas, numa inspiração, Desde que você se analise, se questione ali. perfeito, e traga Uhum. com E leveza. traga com leveza para você mesmo primeiro. Boa, Uhum. boa. Porque tem pessoas que já atilham gatilhos de inveja. Exato. Você tem que trabalhar em você a sua comparação. Por que que você tá, como que você tá olhando aquilo? E De entra no que você falou verdade. da cura interior, que às vezes a pessoa Exatamente. precisa. Meu Deus, isso aqui é assunto para 6 podcasts, 10 podcasts. Identidade. Inclusive, amor, falando em comparação, eu parei para pensar, o casal precisa ter uma identidade. Existe a identidade individual, que eu preciso trabalhar na minha vida, né? Para que eu possa contribuir na sua vida, eu tenho que saber quem eu sou. Mas o casal, ele também precisa ter uma identidade. O que que isso tem a ver com comparação? Quando você pega a situação de uma pessoa que você se comparou e quer jogar na sua realidade, você esqueceu a identidade de vocês como casal. Você às Uau. vezes está em outra página da história, em outra estação, em outra fase, que aquele casal que você está se comparando está vivendo. E você se torna injusta quando você não tem não agarra com unhas e dentes a sua identidade como casal. O que é identidade como casal? É saber quem vocês são, da onde vocês vieram, quem vocês querem se tornar como casal, qual é o alvo de casamento que vocês têm, aonde vocês querem chegar financeiramente, emocionalmente, como família. Essa é a sua identidade. Será que aquilo ali que você está se comparando tem como encaixar na sua identidade?
Será que aquela fase daquele casal é totalmente diferente da fase que você está vivendo? Então, ter uma identidade de casal é importante para isso a comunicação. Porque se vocês não conversarem um pouco mais sobre vocês, vocês vão acabar falando sobre os outros. Perfeito. Tem uma frase que eu uso no meu livro, Renovando a Mente, no que diz respeito à comunicação. Perdão, a identidade. Você citou aqui a identidade. No capítulo que eu trato, a gente trata desse assunto. Tem uma frase que diz assim: quando você descobrir quem você nasceu para ser, nunca mais você vai querer ser outra pessoa. Exatamente. Quando você descobrir quem você nasceu para ser, quando você descobrir a essência do seu casamento, a identidade do seu casamento, você não vai querer mais ser como outros casais ou se apoiar na história de outras pessoas. Perfeito. Tá? Então falem mais sobre vocês. Boa. Para falar menos sobre os outros. Autoconhecimento. Exato. As comparações, gente, são inevitáveis. O que nós estamos tratando aqui é o que você faz com elas. Não carrega isso na sua comunicação. Lembrando, a estrutura, a raiz do nosso podcast aqui, do nosso episódio, é comunicação. Então não carregue essas comparações para sua comunicação interpessoal no dia a dia, ou seja, naquelas falas que você reserva tempo. Olha, a gente precisa conversar. A gente precisa conversar. A pessoa fica uma semana alimentando. A gente precisa conversar, a gente precisa conversar. Aí quando você vai ter a conversa, tá tudo preparado, aí você solta uma comparação. Poxa, meu Deus. Estragou tudo. Estragou tudo. Fechou o coração do outro na hora. Travou na hora, sabe? Então toma muito cuidado para não cair nessa cilada danosa, que é a cilada da comparação. Blinde o seu casamento, evite problemas. É isso. Aprenda a viver com aquilo que o Senhor tem te dado. Aprenda a viver no seu tempo, na sua estação, na sua fase. Aprenda a construir a partir daquilo que você já tem, a partir daquilo que você tem aprendido. E não fique, sabe, se destruindo ou destruindo o seu relacionamento com o que os outros estão vivendo. Existe algo especial para sua casa, para sua realidade, para sua família. E que o Senhor possa revelar cada vez mais ao seu coração o quanto vocês são únicos, o quanto a sua família é especial e o quanto a sua família vai fazer toda a diferença nessa sociedade, amém? É isso, e agora que a gente está encerrando esse episódio, eu quero que você faça uma comparação. Opa! Você vai comparar se esse episódio foi melhor ou pior do que os outros. Eita! Mas essa para nós é uma comparação construtiva. Ótimo. Lembra que a gente já falou que nós estamos começando e a gente quer que você nos ajude a crescer e a formar um podcast que seja realmente edificante para as nossas famílias, para as nossas casas. Então escreve aqui nos comentários se você acha que teve evolução ou não, o que você está tratando no que você tem escutado por aí também que diz respeito a esse assunto. Muito bom, compartilha com a gente o que você entende sobre esse assunto, o que você entende por comparação, como que você pode acrescentar nas outras vidas que vão estar aqui lendo os comentários também, por favor. É isso aí. Antes de encerrar, por favor, verifique se você já está inscrito no nosso canal, se você já curtiu essa mensagem e escolha pelo menos 3 pessoas para você compartilhar esta mensagem sem comparar nenhuma das 3, tá bom? Muito bom. Gente, ficamos por aqui, então. Nosso desejo, é só por isso que estamos tirando esse tempo, é abençoar a sua casa e a sua família. Até o próximo episódio, onde a gente vai falar mais grandes motivos do que pode estar atrapalhando a sua comunicação no seu casamento, na sua família. Tem mais motivos? Tem mais, muito mais. Se mais, preparem, hein? Tem mais alguns e a gente vai se aprofundar nesses assuntos nos próximos episódios. Então, nos vemos lá. Até mais. Beijo, até mais. Tchau, tchau.